Você está se sentindo sobrecarregado pelos pensamentos negativos que rondam sua mente? Muitas vezes, as preocupações e dúvidas parecem tomar conta da nossa vida, mas a boa notícia é que Deus pode renovar sua mente e transformar sua maneira de pensar. Se você tem enfrentado batalhas internas, lutado contra a ansiedade, o medo e a insegurança, este vídeo é para você. Ao longo deste conteúdo, você vai aprender como vencer os pensamentos negativos e alinhar sua mente com a verdade de Deus. Sua vida pode ser completamente transformada quando você decide confiar em sua palavra e na força que Ele oferece para mudar seu padrão de pensamento. Não importa o que você tenha enfrentado, Deus quer libertar sua mente de tudo que te prende e te faz sentir incapaz. Este é o primeiro passo para uma vida cheia de paz, confiança e realizações. A vida muitas vezes nos apresenta desafios, e em meio a isso, nossas próprias vozes internas podem se tornar nossos maiores inimigos. Você já se pegou pensando: eu não sou bom o suficiente, eu nunca vou conseguir, ou é tarde demais para mim? Todos nós já passamos por isso e essas vozes, essas mentiras tentam nos prender. Elas nos fazem acreditar que somos incapazes, que nossos erros passados nos definem ou que as dificuldades que enfrentamos não têm solução. Mas a verdade é que essas vozes não são a voz de Deus. Muitas vezes, elas são mentiras que vêm do inimigo, que tenta nos afastar daquilo que Deus tem para nós. Lembre-se, Satanás é chamado na Bíblia de o pai da mentira. João, capítulo 8, versículo 44. Ele usa engano para nos fazer acreditar que somos menores do que realmente somos. Quando esses pensamentos aparecerem, é importante saber que não precisamos acreditar neles. A nossa mente é nossa e podemos escolher o que deixar entrar nela. A Bíblia nos ensina que todo o que é puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensemos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Isso significa que, se algo não traz paz, se não traz alegria, não vem de Deus. Então, não deixe sua mente ser dominada por pensamentos negativos. Você tem a capacidade de escolher não acreditar nas mentiras que surgem, e, em vez disso, focar nas verdades que Deus disse sobre você. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e Ele deseja que você viva com confiança e coragem, porque você é filho ou filha do Rei. A nossa mente é o campo de batalha, onde as batalhas da vida acontecem. O inimigo sabe disso e tenta constantemente controlar nossos pensamentos. Ele sabe que, se controlar a nossa mente, pode controlar nossa vida. Mas você tem o poder de decidir o que pensar. A Bíblia nos ensina que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Isso significa que podemos mudar nossa maneira de pensar. Podemos renovar nossa mente, mudando a forma como vemos a vida. Não importa o que tenha acontecido no passado ou o que você esteja enfrentando agora. Não deixe que as dificuldades ou o medo ditem quem você é ou o que você pode fazer. Você não precisa ser escravo dos seus pensamentos. Quando um pensamento negativo surgir, basta parar e refletir. Esse pensamento é verdade? Se a resposta for não, então escolha não acreditar nele. Lembre-se, você tem o controle sobre o que deixa entrar na sua mente. É como escolher o que você come. Se você escolher comer comida ruim, seu corpo será afetado. Mas se você escolher algo saudável, seu corpo ficará bem. O mesmo acontece com a sua mente. Quando o medo, a dúvida ou a insegurança aparecerem, lembre-se das palavras de Deus, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Não permita que esses sentimentos te dominem.
Deus te deu um espírito forte, cheio de poder. Ele te capacita a enfrentar qualquer desafio que surgir, porque Ele é contigo. O inimigo vai tentar te fazer sentir fraco e incapaz, mas você pode responder a ele com a força de Deus. Não importa o tamanho da dificuldade, Deus já venceu tudo por você. Confie em Deus e mantenha sua mente focada nas promessas dele. A paz que você tanto deseja começa com os pensamentos que você escolhe cultivar. Então, sempre que um pensamento negativo aparecer, escolha rejeitá-lo e substituí-lo pela verdade de Deus. A mente é o centro de tudo o que vivemos. Muitas vezes, nossos maiores desafios não estão nas coisas externas, mas no que pensamos e acreditamos sobre nós mesmos. Se você permitir que os pensamentos negativos controlem sua vida, você acabará vivendo em um ciclo de derrota e frustração. Por isso, é tão importante entender que os pensamentos moldam nossa realidade. A Bíblia nos ensina que, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios capítulo 23, versículo 7. O que você pensa sobre si mesmo, sobre sua vida, vai determinar como você age, como você se sente e até onde você vai. Quando você começar a acreditar nas mentiras que o inimigo tenta plantar, como você não pode, você nunca vai conseguir ou não é para você. Lembre-se de quem você é em Cristo. Deus nunca disse que seria fácil, mas Ele prometeu estar com você em todas as situações. Se você pensa que é incapaz, a sua mente vai criar limitações. Mas se você decide acreditar que é capaz, que é forte, que você pode superar qualquer dificuldade, a sua vida vai começar a refletir isso. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 17, versículo 20, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa de aqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. A fé não é sobre ter grandes forças dentro de si mesmo, mas confiar que Deus pode fazer o impossível acontecer por meio de você. Deus tem poder para mudar a sua realidade, mas é necessário que você acredite nisso. Por isso, a mente precisa ser renovada, precisa estar focada nas promessas de Deus e não nas dificuldades que você encontra. A cada pensamento negativo, você tem a opção de escolher o que vai fazer com ele. Não permita que a dúvida ou o medo ditem seu futuro. Enfrente cada mentira com a verdade de Deus. Quando os pensamentos ruins aparecerem, troque-os por aquilo que Deus diz sobre você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. Esse é o poder da fé. Quando você começa a acreditar que é mais do que vencedor em Cristo, sua vida vai começar a refletir isso. O que você pensa sobre sua vida pode mudar tudo. Se você se deixar levar pelas mentiras do inimigo, você vai viver uma vida cheia de medo e limitações. Mas quando você começa a entender a verdade de Deus sobre você, sua vida começa a se transformar. O inimigo vai tentar te convencer de que você não é capaz, de que você não merece as bênçãos de Deus, mas a Bíblia nos ensina a não dar ouvidos a essas mentiras. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, que devemos levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso significa que não precisamos aceitar qualquer pensamento que venha à nossa mente. Podemos decidir quais pensamentos vamos permitir e quais vamos rejeitar. Se você tem pensamentos negativos, eles vão afetar sua vida, suas escolhas e até a maneira como você se vê. Se você acha que não pode mudar, se acha que seus erros passados vão definir seu futuro, você ficará preso nesse ciclo de negatividade. Mas quando você começa a renovar sua mente com a palavra de Deus, você se torna capaz de pensar de maneira diferente. Em Romanos capítulo 12, versículo 2,
A Bíblia diz que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da mente é o que vai te ajudar a ver a vida de forma diferente. Você começa a olhar para seus problemas com fé, sabendo que Deus é maior do que qualquer dificuldade. Os pensamentos negativos como não sou bom o suficiente ou não posso, podem se tornar fortalezas em nossa mente, mas a boa notícia é que essas fortalezas podem ser destruídas. Como Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Essas fortalezas podem ser destruídas pelo poder de Deus. Quando você decide substituir pensamentos negativos por pensamentos baseados na palavra de Deus, você começa a liberar o poder de transformação em sua vida. Lembre-se, você tem o controle sobre o que pensa. Quando você começa a rejeitar as mentiras do inimigo e acreditar na verdade de Deus, sua vida começa a se alinhar com as promessas de Deus. Deus já te deu a vitória. Ele já te capacitou para vencer qualquer desafio, mas você precisa começar pela sua mente. Transformando seus pensamentos, você transforma sua vida. A mente é um campo de batalha e muitas vezes a maior luta acontece dentro de nós mesmos. O inimigo sabe disso e por isso tenta atacar nossa mente com pensamentos que nos mantêm presos em inseguranças, dúvidas e medo. Mas a verdade é que a forma como você pensa molda quem você é e o que você se torna. Se você continuar alimentando pensamentos negativos, você verá a sua vida cheia de limitações. Contudo, se você escolhe acreditar nas promessas de Deus e renovar a sua mente, você começa a perceber o poder de transformação que está disponível para você. Quando Deus diz em Isaías capítulo 26, versículo 3, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Ele está nos mostrando que quando fixamos nossa mente em Deus, nossa paz é garantida. Mesmo diante dos problemas, podemos ter paz, porque nossa confiança está em Deus, não nas circunstâncias. Então, a chave aqui é focar nas promessas de Deus e não nas mentiras do inimigo. Em vez de se concentrar nas dificuldades, olhe para o Deus que é maior do que qualquer obstáculo que você enfrenta. Ele tem controle sobre tudo e vai te guiar, não importa o que aconteça. Sabemos que não podemos evitar pensamentos negativos. Eles vêm à nossa mente de forma inesperada, mas o que podemos fazer é escolher não deixar esses pensamentos tomarem conta da nossa mente. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo nos ensina a focar no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Quando nossa mente se enche dessas coisas, o poder de Deus começa a operar em nós e as mentiras do inimigo perdem a força. Se você continuar alimentando sua mente com as promessas de Deus, sua vida vai começar a mudar. Você começará a ver a bondade de Deus em tudo o que acontece. Mesmo que o medo e a dúvida tentem invadir seus pensamentos, lembre-se de que você tem o poder de rejeitá-los e substituí-los pela verdade de Deus. Ele prometeu estar com você, nunca te deixar e sempre te guiar em todos os momentos da vida. Escolha viver com uma mente renovada. Quando você toma a decisão de focar em Deus e em suas promessas, você começa a viver uma vida cheia de paz, confiança e fé. E, ao fazer isso, você vai ver o poder de Deus se manifestando de maneiras incríveis em sua vida. Quando você decide focar na verdade de Deus e renova sua mente com seus ensinamentos, começa a ver as coisas de uma perspectiva completamente nova. Não importa quão grande seja o desafio que você enfrenta, você passa a enxergá-lo como algo que pode ser superado com a ajuda de Deus. Lembre-se do que diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23.
Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração aqui representa a mente, pois tudo o que você pensa acaba afetando a sua vida. O que você pensa tem poder, pois seus pensamentos se transformam em palavras, e suas palavras moldam suas ações. Por isso, é essencial que você controle o que entra em sua mente. Quando você permite que pensamentos negativos dominem seu coração, você cria um campo de batalha onde o inimigo pode agir. Mas quando você decide substituir essas mentiras pelas verdades de Deus, você começa a construir uma vida de vitória. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, a Bíblia diz que devemos levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso significa que você tem o controle. Quando um pensamento negativo vem à sua mente, você pode escolher não alimentá-lo. Se você se concentra nas promessas de Deus, como em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que nos ensina a não estar ansiosos por coisa alguma, mas apresentar nossos pedidos a Deus com ações de graças, você verá como sua paz começa a invadir seu coração. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, e nada pode impedir que isso se cumpra. O que você precisa é confiar no Senhor e manter seus pensamentos focados em sua palavra. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, aprendemos a não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. A renovação da mente não acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo. À medida que você renova seus pensamentos e escolhe pensar da maneira que Deus quer, sua vida vai refletir as bênçãos e promessas dele. Portanto, não permita que o inimigo te engane com mentiras sobre quem você é ou o que você pode fazer. Você é mais que vencedor em Cristo, e com a ajuda dele, você pode superar qualquer obstáculo. Deus te chamou para uma vida de vitória, e isso começa quando você decide renovar sua mente e focar na verdade que Ele diz sobre você. A transformação da sua vida começa com o que você pensa, e com Deus ao seu lado, nada é impossível. Quando você começa a fazer da verdade de Deus a base de seus pensamentos, você começa a perceber que tudo ao seu redor começa a mudar. A maneira como você vê as dificuldades, as vitórias e até mesmo os momentos mais simples da vida. Se você mudar a forma como pensa, a sua vida mudará. Se você está constantemente alimentando sua mente com pensamentos negativos, você se tornará uma pessoa negativa. Porém, quando você escolhe focar no que é bom, verdadeiro e edificante, sua perspectiva muda e você começa a atrair coisas boas para a sua vida. Isso não significa que não haverá desafios, mas você será capaz de enfrentá-los com confiança. Lembre-se do que está escrito em Salmos, capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quando você tem Deus ao seu lado, qualquer dificuldade se torna uma oportunidade de ver sua mão poderosa trabalhando em sua vida. Quando você se concentra nas promessas de Deus, a paz dele invade seu coração, e as mentiras do inimigo perdem o poder. O apóstolo Paulo nos ensina, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, a pensar no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, e a ter em mente tudo o que é virtuoso. Isso significa que quando você se concentra nas coisas boas e nas promessas de Deus, você está tomando controle da sua mente e da sua vida. Não deixe que o inimigo te faça duvidar das bênçãos que Deus já preparou para você. Lembre-se de que você é filho de Deus, e Ele deseja que você viva uma vida plena, cheia de paz e alegria. Ao confiar em suas promessas, você passa a viver em liberdade, sem ser dominado pelo medo ou pelas mentiras do inimigo. Não se deixe enganar pelas mentiras que o diabo tenta plantar na sua mente. Ao contrário, tome posse da verdade que Deus diz sobre você e sobre o seu futuro.
Você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você e Ele nunca te deixará. Quando você fizer da verdade de Deus a sua realidade, sua vida se tornará um reflexo da paz, da alegria e da vitória que Ele prometeu. E assim você começará a viver não mais preso às mentiras do inimigo, mas livre para viver plenamente a vida que Deus tem para você. Lembre-se de que tudo começa na sua mente, então escolha com sabedoria os pensamentos que você vai alimentar. Quando você começa a alinhar seus pensamentos com a verdade de Deus, você percebe que as dificuldades não são mais tão grandes quanto antes. É como se uma força invisível te impulsionasse a seguir em frente, mesmo nos momentos de luta. As mentiras que antes pareciam tão fortes começam a perder a força porque a verdade de Deus é muito mais poderosa. Quando você se apega ao que Deus diz sobre você, não importa o que o inimigo tente, você não será abalado. Ele pode até tentar, mas nada pode tirar o que Deus preparou para você. Em Isaías, capítulo 26, versículo 3, a palavra de Deus nos promete: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quando você escolhe confiar em Deus e ter sua mente firmada nas suas promessas, a paz de Deus vai dominar o seu coração e a sua mente. E essa paz não é como a paz que o mundo oferece. Ela é duradoura e imutável. Mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando, a paz de Deus te sustenta e te dá força. É importante lembrar que, ao fazer isso, você não está ignorando os problemas, mas está escolhendo confiar que, apesar deles, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 37, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Isso significa que, independentemente dos desafios, você já tem a vitória em Cristo. Escolher pensar positivamente é um ato de fé. E essa fé vem ao ouvir e meditar na palavra de Deus. Quando você alimenta sua mente com a verdade de Deus, você se torna imune às mentiras que o inimigo tenta colocar em sua mente. Sua confiança começa a crescer e você vê as promessas de Deus se manifestando na sua vida. Não se deixe derrotar pelos pensamentos de medo ou dúvida, porque a verdadeira força está em confiar em Deus. Ele já te deu tudo o que você precisa para viver uma vida vitoriosa. Basta que você creia e tome posse disso. Quando você começa a entender o poder dos seus pensamentos, você percebe que tudo o que acontece na sua vida começa na sua mente. A maneira como você pensa sobre si mesmo, sobre Deus, sobre a vida, vai moldar o seu futuro. Como diz em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Seus pensamentos moldam quem você é e quem você vai se tornar. Se você acredita nas mentiras que o inimigo tenta te dizer, você ficará preso a elas. Mas se você começar a declarar a verdade de Deus sobre você, sua vida começará a mudar. Quando o inimigo tentar te convencer de que você não pode, que você nunca vai mudar, ou que seus erros do passado vão te definir, é hora de você tomar uma atitude. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, a palavra de Deus diz: E toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que você tem o poder de controlar seus pensamentos. Não precisa aceitar tudo o que vier à sua mente, especialmente se não for positivo. Você tem o direito de rejeitar os pensamentos negativos e substituí-los pela verdade de Deus. Quando você declara a verdade de Deus sobre sua vida, como eu sou mais do que vencedor por meio de Cristo, ou eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Você começa a mudar a direção da sua vida.
A palavra de Deus é poderosa e ela pode transformar até mesmo os pensamentos mais negativos. Cada vez que você substitui uma mentira por uma verdade, você está construindo um caminho em sua mente para a vitória. A Bíblia nos ensina que nossa mente precisa ser renovada para que possamos viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: "E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Quando você renova a sua mente, você começa a ver a vida com os olhos de Deus e a perceber as oportunidades que Ele coloca diante de você. Isso é um processo diário, mas com fé você pode conquistar cada área da sua vida. Agora que você sabe o poder que tem sobre seus pensamentos, é hora de aplicar isso na sua vida diariamente. Não importa o que o inimigo diga, você tem a verdade de Deus ao seu lado. Cada vez que ele tentar te enganar, você pode resistir, tomando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. A chave é permanecer firme na verdade de Deus e nunca deixar que as mentiras dominem sua mente. Lembre-se de que sua mente é o campo de batalha, mas a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 13: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Com Deus ao seu lado, você é mais que capaz de superar qualquer obstáculo e a vitória está garantida. Renove sua mente todos os dias com a palavra de Deus. Quando você faz isso, começa a ver seu futuro com mais fé, esperança e confiança nas promessas do Senhor. Deus tem grandes coisas para você, mas isso começa com a forma como você pensa sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor. Se você se concentrar na verdade de Deus, sua vida se alinhará com o que Ele tem preparado para você. Portanto, não se deixe enganar pelas mentiras do inimigo. Declara a palavra de Deus sobre sua vida e você verá o poder da transformação. Sua mente será renovada, sua vida será restaurada e em Cristo você será mais que vencedor. Se este vídeo tocou seu coração e você sentiu que ele pode transformar sua mente e sua vida, deixe um like para mostrar seu apoio. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo poderoso como este. Queremos ouvir de você. Deixe um comentário abaixo, contando como você vai aplicar essas verdades em sua vida. Juntos, vamos fortalecer a nossa fé e renovar nossas mentes a cada dia.